Você quer ser referência, mas com um investimento amador? Essa foi a pergunta exata que o meu noivo me fez há alguns anos atrás, quando eu coloquei para ele o seguinte ponto: as pessoas não querem pagar o que eu valo. As pessoas não querem me escolher. Elas escolhem outro com um preço muito maior ou muito menor do que eu, mas elas não me escolhem. O que está acontecendo? E eu sei que exatamente é essa pergunta que você se faz hoje, muitas das vezes, por não conseguir cobrar o seu preço, não conseguir se tornar uma profissional bem paga e valorizada no seu trabalho. Se prepara, porque esse episódio é um episódio que, desculpe te falar, mas é um tapa de luva necessário. Então, sejam muito bem-vindas ao quinto e último episódio da primeira temporada do HarmonyCast. Um episódio que, confesso, muito polêmico, mas necessário para quem está aqui. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, já aproveita, se inscreve, e se você sabe que tem uma amiga que precisa, ou até mesmo você conhece uma familiar, uma filha, uma prima que precisa ouvir isso, já aproveita e envia esse episódio para ela. Porque esse é o nosso HarmonyCast. Aqui já temos outros 4 episódios que conversam exatamente sobre marketing, vendas, encantamento, business e mentalidade. E aqui vai ser um conselho de amiga para você. Um conselho que, confesso, eu ouvi alguns anos atrás de uma pessoa muito querida para mim, que é o meu noivo, mas que foi extremamente necessário para que eu hoje conseguisse alcançar alguns lugares, conseguisse me sentir e ser valorizada pelos meus pacientes hoje, pelas minhas colegas de profissão. E muitas das vezes é exatamente o que você não faz que eu vou te contar, e você precisa mudar essa chavinha para, enfim, alcançar este lugar de reconhecimento. E eu não falo muitas das vezes por outros colegas de profissão, mas sim pelos seus pacientes, ser a primeira e única escolha na mente deles. E você não precisa ser a melhor do seu mercado, mas você precisa ser a primeira e única escolha. Combinado? Um ponto que eu quero trazer para vocês, esse episódio, eu pensei muito antes de trazer ele. E ele tinha que ser um episódio não polêmico que eu falo, mas um episódio que trouxesse a reflexão de muitas das coisas que a gente não consegue alcançar pela forma como a gente não se posiciona, pela forma como a gente decide investir o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa imagem pessoal ao nosso favor ou contra a gente. E esse é um episódio que confesso que vai trazer alguns pontos de inflexão que eu tive ao longo desses anos. Um deles foi quando eu comecei na saúde estética. E eu me lembro que minha mãe, gente, eu era adolescente, tá? Eu tinha o quê? 18 anos? 18, creio isso. E quando eu comecei na saúde estética, eu lembro que eu contei pra minha mãe falou: "Ok, você quer estética?" Ela não apoiava muito, mas porque naquela época, né, gente, convenhamos, estética era uma coisa meio nebulosa, não é como hoje é tão glamorizado. Mas eu lembro que minha mãe soltou bem assim: "Ok, você quer seguir a estética? Tá bom. Então a gente vai precisar melhorar você". E eu não entendia muito bem aquilo. Como assim melhorar a mim? Eu não tô ótima. Olha, eu já dei palestras em lugares legais, já levei trabalho, faço monitoria, faço iniciação científica, eu tô ótima. Eu falou: "Então, meu amor, deixa eu te explicar. Você se veste igual o Juninho Play. Não tá legal isso. Se você quiser alcançar X lugar, você quiser realmente que as pessoas te ouçam, comprem de você, você vai precisar melhorar". E eu me lembro, pra quem não é de Goiânia, né, não conhece, minha mãe, né, a gente era muito simples, né, então a gente teve que ir em alguns lugares e melhorar no meu visual. E naquela época comprar em shopping, gente, era, tipo, muito fora da órbita, né, muito caro. Então ela me levou num lugar muito conhecido por nós goianos, chamado For para os íntimos. Pra quem não conhece, é a famosa 44. Então, a minha mãe me levou na 44, ela me comprou sapato, bolsa, roupas e tudo mais pra me melhorar. E claro que assim, gente, pra uma pessoa que vestia igual um menino, foi muito maluco pra mim, foi muito estranho,
porque eu raramente usava salto, né, raramente usava cores, na verdade eu nunca usava cor, e eu comecei a usar rosa, enfim. Essa é uma conversa para outro assunto. Mas eu tentava, eu me esforçava, eu tentava fazer melhor por mim, pelo meu trabalho, pela área que eu queria seguir. E não porque eu queria me entrar num personagem em si, mas eu queria fazer mais pelo meu paciente. Eu sabia que muitas das vezes porque pra mim naquela época R$ 80, R$ 100 uma limpeza de pele, era muito caro, né, então, o paciente ele tinha que sentir que o investimento dele estava valendo a pena, e tudo contava pra ele. Desde o minuto que ele entrava ali pra fazer um procedimento comigo, até a hora que ele ia embora, ele tinha que fazer aquele investimento valer a pena, e a minha imagem pessoal fazia parte disso. O encantamento, ele fazia parte disso. Os produtos que eu usava fazia parte disso. Tudo importava, né, pra ele sentir que ele estava sendo valorizado, e assim ele me valorizar. O segundo ponto, né, o segundo momento, aconteceu quando eu estava muito estagnada na área. E eu me lembro que eu estava tão estagnada, eu não conseguia cobrar consulta, eu não conseguia captar pacientes, eu não conseguia captar alunas, né, pra mentoria e tudo mais, isso há alguns anos atrás. E eu era constantemente comparada com outras colegas, constantemente eu era colocada num lugar inferior que eu queria estar, porque eu já tinha, né, uma carreira muito sólida. Eu já era alguém, mas alguém que não valia. E eu acho que isso é a pior sensação que a gente tem, da gente saber que a gente vale mais do que a gente é paga, mas não conseguir. A gente saber que a gente tem um potencial enorme. Não é o outro que tá dizendo pra você, mas você sabe. Mas assim, você não consegue se sentir merecedora. E eu lembro que eu era constantemente comparada, eu era constantemente excluída de muitas coisas. E eu me recordo muito claramente, de eu reclamar, né, para o meu noivo, falar assim: "Nossa, mas eu não consigo cobrar consulta. Nossa, mas eu não consigo subir o ticket dos meus procedimentos. Nossa, mas eu não consigo, fazer minhas coisas valerem mais. Eu tenho que quase me humilhar para o paciente pagar alguma coisa para mim, ou comprar o que eu vendo, comprar a minha ideia, fazer um tratamento comigo. Eu sei o que que ele precisa, eu sei o que que ele merece, eu sei o que que ele precisa para ele, mas eu não consigo". Aí ele olhou pra mim e falou assim: "Meu bem, senta aqui. Nem você pagaria pra você. Olha o jeito que você anda. Olha o jeito que você usa as coisas. Você não tem coragem de pagar numa baita de uma especialização". E não falo de estética em si, né, em cursos de estética, eu falo de, muitas das vezes, cursos de profissionalizantes pra o business mesmo do nosso negócio. Você não paga nem um curso pra você melhorar teu posicionamento. Por que que outra pessoa vai pagar pra você? Você não investe na sua imagem pessoal, por que que alguém vai investir? Não faz sentido. E aí aquilo ali doeu, porque se nem você paga pra você, por que que o outro tem que pagar? Se nem você acha que você merece cobrar X, por que que o outro acha que tem que te pagar Y? Não faz sentido. E aí aquilo ali doeu, sabe? Mas o que eu acho mais incrível entre a minha relação com o Denner, né, que é meu noivo, atualmente, naquela época ele era só namorado, eu lembro que é essa sinceridade, sabe, que a gente tem um com o outro. É aquela sinceridade brutal, pode doer, mas vai ser necessário. E aquilo ali me questionou, doeu, constrangeu, deu aquela, sabe, engrenada, mas foi necessário. Depois daquele dia, eu mudei tudo. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. Tudo. Eu comecei a investir na minha imagem, não tinha dó de investir em nada em mim. Do tipo assim, não é questão de tipo assim: "Nossa, você tá passando fome que você tá gastando em outras coisas". Não, é ter inteligência financeira, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Ponto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você tá com dificuldade, tá com um monte de conta vencendo, aí tu literalmente vai parar de pagar essas contas pra investir na sua beleza? Não, não é bem assim. Mas o ponto é que, eu comecei a olhar com outros olhos. Por que que eu investi em um produto com ticket X
que quebrava um galho, mas não era tão legal de tecnologia, não era tão interessante, não era tão premium, que eu sabia que era melhor, consequentemente, e eu investia num produto mais simples, né, menos tecnológico, mas porque é quebrar um galho ali. Poxa, eu merecia, eu sabia que eu merecia. E eu lembro que uma vez, isso há alguns anos atrás, a gente tem que trabalhar o tempo inteiro crenças financeiras na gente. Eu lembro que quando a gente foi para o Chile, a gente entrou na Zara e eu estava muito querendo um colete preto. Muito, muito, muito querendo. E a gente achou um colete preto de risca giz, lindo, com preço excelente na Zara do Chile. E aí eu lembro que o Daniel virou pra mim e falou assim: "Pô, meu bem, você não tem R$ 200 pra pagar numa porcaria de um colete pra ti? Pelo amor de Deus, você não tem R$ 200 pra pagar na porcaria de um colete pra você, que vai ser pra você usar várias e várias vezes, então realmente você não merece estar no lugar que você tá. Realmente, a gente pode pegar nossas malas e ir embora daqui". Aquilo ali, sabe, deu aquela balde de água gelada que a gente precisa. E aí eu vou te soltar a mesma frase: "Pô, senhora, você não tem muitas das vezes R$ 200 por mês pra investir pra ir num salão de beleza mais bem conceituado, na tua rua, na tua cidade, no teu setor? Você não tem R$ 200 pra investir numa esmalteria melhor, pra investir numa academia mais bem conceituada, pra você fazer network, mas você tem, né, R$ 200 pra ficar gastando com bobeira. Você tem R$ 200 pra ficar gastando em Shein, pra ficar gastando em um monte de coisa, que quiçá vai te dar retorno. Mas você tem R$ 200 pra ir num boteco, tomar todas. Você tem R$ 200 pra ficar comprando um monte de porcaria sem sentido, um monte de cursinho que não vai te dar resultado nenhum. Mas você não tem R$ 200 pra você falar assim pra mim: "Não, beleza, vou dar entrada num curso, eu sei que não é o dinheiro ideal, mas eu vou juntar pra me dar entrada na mentoria que eu quero, no programa de aceleração que eu quero, pra investir numa tecnologia que eu sei que vai entregar mais resultado para os meus pacientes. Eu tenho R$ 200 pra investir numa xícara melhor, num café melhor, numa água melhor pra minha paciente". Isso você não tem, né, mas tem pra gastar com bobeira. E é exatamente essas bobeiras que você investe seu dinheiro, suado, que eu tenho a certeza que te fazem não chegar onde você quer. E quando eu falo investir o dinheiro, gente, não significa gastar em coisas aleatórias, tá, por gastar, nutrir o ego. Eu sempre gosto de dizer, se eu vou investir quando a gente foi comprar esse sofá aqui, a gente estava olhando algumas poltronas e tal pra quebrar um galho, pra poder ter um cenário legal. E eu me lembro muito da gente estar olhando os preços. E aí eu falava assim: "Pô, meu bem, mas tá, vou comprar um sofá mais ou menos, só pra quebrar um galho, e aí quando a gente for mudar de casa, a gente vai ter que comprar outro, e aí vai ficar parado esse outro sofá, vai ter 2 sofás inúteis dentro de casa, o bom que a gente queria e o mais ou menos que deu pra quebrar o galho". Adivinha, eu vou gastar dinheiro 2 vezes, vou dar 2 voltas. Não é melhor eu gastar de uma vez no que eu quero realmente e ter o resultado que eu quero? Estar com uma coisa que eu realmente quero? É, se você sabe que você precisa fazer um investimento que é necessário para você, para o seu negócio, para os seus pacientes, para você crescer, e você escolhe comprar o inferior, e não é o inferior, tipo: "Ah, esse daqui vai quebrar um galho, vai ser mais ou menos aqui, mas eu vou fazer acontecer do mesmo jeito". Ou não, você compra e não dá valor. Ou pior, você compra, não dá resultado, porque você sabe que poderia ter investido melhor num produto. Poderia ter investido melhor num curso, porque você investiu num barato, porque era para quebrar um galho. Adivinha qual que é o resultado? Você já está pagando pela sua decisão. Ou pior, né, você nem decide investir, já fala: "Ah, já que eu não vou comprar o bom, não vou comprar mais nada". Tem uma história que eu gosto de dizer o seguinte: se você sabe que você precisa comprar um trator, mas você escolhe não comprar, você já está pagando por ele. Você já está pagando por ele.
Isso eu falo por experiência própria. Certa vez, quando eu comecei mesmo na área dos injetáveis, eu tive a opção de investir num curso de preenchimento ra melhor, né, top de linha, incrível, e investir num que era mais ou menos, né, com preço mais acessível. Eu falei: "Não, vou investir no acessível, porque eu já sei mais um pouco, né, de coisas". E eu optei por não investir no melhor curso. Gente, que trauma, que trauma, foi horrível, foi horrível. Eu mal encostava na seringa, eu mal encostava, assim, no paciente, só quem fazia era o professor, o monitor, e olhe lá. Foi terrível, terrível. Sabe o que que eu tive que fazer? Pagar outro curso, o mais caro, o melhor. O que eu queria fazer? Tradução, eu não gasto foi uma vez, não, você gasta 2. Isso vale muitas das vezes para coisas que você compra para sua casa, vale para coisas que você compra para o seu consultório. Já escutei muito isso. E eu sempre brinco que você recebe o que você paga, né, pelas coisas. Lembro de uma vez que o Denner ele foi comprar uma maquininha de barbear, eu acho que barbeador, né, fala. Gente, whatever, coisa de homem, não vou querer saber disso. Mas enfim, ele comprou um barbeador e tinha a cabecinha. E aí ele era pra um custo maior, né, querendo ou não, era tipo a cabecinha acho que R$ 100. Achou, né, na internet, tipo, uma paralela por, tipo, R$ 10. "Ai, vou comprar, dá pra me comprar várias dessa, não sei o que, tá-tá-tá, tá-tá-tá". Beleza, comprou. Chegou, adivinha qual cabecinha que não deu certo? A do Praguation, a made in China. Não deu certo, o que que aconteceu? Ele teve que comprar cara, a tradução, ele gastou dinheiro 2 vezes. Eu acho que a pior sensação que você pode fazer é o retrabalho. A pior coisa que você pode fazer para o seu negócio é o retrabalho. Então, hoje, tendo a mentalidade que eu tenho hoje, eu sabendo. Esse episódio, ele tem tantas camadas, na verdade, que ele fala de 2 espectros, né, na verdade. O retrabalho que você impede de você ter, quando você não investe no que você deveria, e sabendo o que que você deveria investir. E eu escuto isso diariamente, 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 de colegas de profissão. Das minhas alunas não, que graças a Deus, elas são ungidas pelo Senhor Jesus e elas têm uma mente muito muito, muito, muito sábia, e uma mentora maravilhosa, dá bronca nelas. Mas, especialmente eu escuto muito de outros colegas, do tipo assim: "Ai, pra que que eu vou pagar numa mentoria?" Ou "Pra que que eu vou pagar em saber sobre criação de conteúdo se eu posso investir no tráfego?" Aí eu falo: "Beleza, você não investir em criação de conteúdo, você vai optar pelo tráfego, porque é um caminho mais fácil, certo? Certo. Ah, porque o tráfego vai me trazer muito lead, vai me trazer muito cliente, beleza. Mas esses leads é o seu público ideal? É o público que paga realmente pelos seus serviços sem questionar? Ah, não. Então resolve o problema? Você vai ter que ter o retrabalho de fazer isso de novo. E quanto tempo que tu vai levar pra raciocinar e pensar assim: "Nossa, se eu tivesse tomado a decisão de investir no meu conteúdo, eu teria poupado tempo e dinheiro". E vou te falar uma coisa, dinheiro você consegue retornar, tempo não, o tempo tá passando o tempo inteiro. E ele é cruel quando a gente fala de digital, estética e empreendedorismo, porque dentro dessas 3 áreas, um ano equivale a 10. É muito rápido como as coisas acontecem, né, é muito, muito rápido. Quem imaginaria que uma grande player do mercado, há um mês atrás, uma bilionária, ia passar uma crise tão grande na empresa dela por causa de um comentário infeliz que fez? Quem imaginaria? Imagina pra você, quando você decide não investir no seu negócio. E isso abre outra camada, inclusive, para quando você escolhe investir minimamente no seu negócio em coisas ruins. E eu escuto muito isso de profissionais reclamando muitas das vezes de pagar caro em marcas melhores de preenchimentos, de toxinas e tudo mais, porque: "Ai, nossa, essa marca é muito mais cara e tudo mais, eu não consigo". Beleza, mas vamos olhar para a tua precificação, será que ela tá alinhada?
porque se tiver alinhada, o preço do produto não vai ser irreverente, não vai ser relevante. Ou pior: "Ai, nossa, isso daí é muito caro, não consigo investir, vou comprar esse baratinho mesmo". Tá bom, beleza, mas o paciente ele entra no consultório, ele avalia tudo. Eu falo isso porque eu também sou paciente, e eu olho pra isso. Ele avalia tudo, a roupa que você tá vestindo, a forma como você tá se portando, o produto que você tá usando, ele olha tudo. Não adianta você querer cobrar caro usando o produto de segunda linha. Não dá, gente. É assim, é incoerente, é incoerente. Você tem noção disso? Que vai contra exatamente o que você fala de usar você tem um preço "X" porque você quer manter a qualidade, é incoerente. É incoerente você falar de mercado de luxo e você ou procedimentos de nível premium, e você usar coisa de segunda categoria. Sabe, não tem congruência. Uma coisa que, assim, eu sempre fui muito, muito, muito séria em relação a isso. E eu acredito que isso é uma das coisas que mais fazem os nossos pacientes eles sentirem muito prazer em estar com a gente, é porque eu não tenho dó de investir ali no consultório. Eu não tenho dó, não tenho. É para comprar o produto? Vou comprar o melhor produto. Porque eu tenho certeza que o melhor produto, consequentemente, ele tem menos risco de intercorrência. O melhor produto, ele tem o menor risco de efeito colateral. E a gente sabe disso. Marcas de preenchedores, quanto mais, hã livres, né, de recipientes, menor o inchaço, né, a inflamação do nosso paciente. Quanto mais recipiente, mais dor de cabeça o paciente vai ter, e mais para você também. Então será que vale a pena? Para mim não vale. Então para mim eu sempre tive muita coerência. "Ah, vou comprar um produto de preparação de pele do paciente, vou qual que é a melhor marca? Eu quero usar essa". É essa, qual que é a melhor tecnologia? E eu não falo de só olhar a marca, mas qual a melhor tecnologia, quais os melhores ativos, eu vou usar esse. E eu testo tudo em mim antes, porque o que não é legal pra mim, claro que a gente tem variações anatômicas, mas o que não é legal, não tive uma legal experiência, por que que eu vou colocar ali dentro? E isso, gente, é tão, tão necessário, porque o encantamento, muitas das vezes, a gente tá tão pensando na xícara com a bordinha de chocolate, já pensando na bordinha de doce de leite, na xícara de Tânia Milhões e tudo mais, e você esquece que encantamento é você entregar o melhor para o teu paciente, independente do que seja. É você entregar o melhor para você. E isso equivale a muitas coisas. Porque, por exemplo, você por acaso você quer cobrar R$ 20.000 numa harmonização facial, você quer isso, mas você não tem coragem de pagar R$ 200 numa unha, às vezes. Você não tem coragem de pagar R$ 200 numa escova. E eu não falo pra você ir toda semana ou todo dia, uma vez no mês. Isso não vai quebrar ninguém não. Muitas das vezes você quer cobrar 20.000, mas você não tem coragem de pagar 20.000 num curso. Você acha muito caro. Por que então que seu paciente ele vai ter coragem de pagar pra você? Se nem você investe isso em você? "Ah, mas eu acho muito caro comprar roupa em tal lugar. Eu acho muito caro comprar cosmético coreano de X marca. Eu acho muito caro ir num salão de beleza e fazer umas mechas, um moreno iluminado por mais de R$ 2.000. Eu acho isso um absurdo". Beleza, então teu paciente ele também vai achar isso. Sabe por que eu falo isso? Porque o teu público é incrivelmente são pessoas que são exatamente iguais a você, ou exatamente elas querem ser como você. Então se você tá tendo problema e não conseguir cobrar o que você vale, dá uma olhada nos seus comportamentos. Será que você tá repelindo ou atraindo? Porque uma coisa que eu acredito veemente é que o teu posicionamento hoje na vida, no Instagram, no seu negócio, ele tem poder para 2 coisas. Ou ele tem poder para expandir o seu trabalho, ou ele tem poder para repelir e acabar com ele. Isso é muito sério, porque quando eu caí na real, mudou toda a minha cabeça. Eu falei: "Cara, real".
E eu tinha muita coragem de investir no consultório, eu nunca tive dó, gente. Não é desperdício de dinheiro, não é desperdício de tempo, eu tentava, eu fazia de tudo. Muitas vezes eu estava comendo pão que o diabo amassou em casa. O consultório estava perfeito, ninguém vai falar nada do meu consultório. Ninguém vai falar nada da experiência que eu entrego para as pacientes, ninguém vai falar nada, porque eu entrego o melhor para elas. "Ah, mas é muito caro, não sei o", vai ser o melhor. Porque do mesmo jeito que ela me escolheu por eu ser a melhor, ela pode deixar de me escolher no momento que eu falhar em alguma coisa, então eu vou entregar sempre o melhor pra ela. Posso estar comendo pão com ovo em casa, minha paciente ela vai estar comendo Lindt. Posso estar na maior dificuldade em casa, minha paciente ela vai receber o melhor. E sabe por que eu falo isso? Não é porque a Isadora acha isso, mas porque não somente questão de posicionamento, business e tudo mais, e encantamento, mas porque não foi isso que Jesus ele fala pra gente? Não foi? "Fazei para o outro tal como você vai fazer para Deus, fazei tais coisas tal como você vai fazer como se fosse para Deus". Eu faço as coisas não é para me vangloriar por outra pessoa, é porque imagina como se Jesus fosse o seu paciente hoje. Imagina que Jesus fosse o seu melhor cliente hoje. Você ia entregar migalha para ele? Você ia entregar o pior para ele ou você ia entregar o melhor? Faz essa reflexão. Imagina que hoje Jesus ele vai entrar dentro do teu consultório, vai ser o seu paciente, ele quer fazer um full face, ele quer fazer um gerenciamento de pele incrível, uma glass skin, né, coreana, maravilhosa. Jesus ele quer trabalhar em toda a mandíbula, pontos estratégicos de estruturação no rosto dele, e você entrega o seu pior. Você não faz ele viver uma experiência extraordinária. Cara, que frustrante, que frustrante. Então, quando você tomar a decisão de investir o pior para o seu paciente, você dar o seu pior para ele, usar a pior roupa para ele, receber ele, escolher fazer o cafezinho de qualquer jeito, escolher investir nos piores produtos, escolher investir nos piores cursos, ou não investir nada em você, porque você já acha que você é boa demais, lembra, você talvez não vai conseguir ser a referência que você tanto almeja por conta dos seus investimentos ridiculamente amadores e medíocres. É duro ouvir isso, mas é necessário. E falar sobre isso nesse último episódio é um ponto, assim, de muita necessidade, porque eu vejo muito do mercado da harmonização, o mercado da estética, é um mercado que realmente está muito glamourizado, realmente está muito glamourizado, hollywoodiano, literalmente. Mas eu acho isso fantástico. Em contraposição de tudo, que todo mundo mete a bala pra criticar em relação a isso, eu acho incrível. Sabe por quê? A régua aumentou. O mercado ele não aceita mais mediocridade, medianidade, a régua aumentou e muito. E eu vejo vários todos os dias eu estou em pós-graduações, graduações, eventos, palestras e tudo mais, diariamente, rotineiramente. E uma das coisas que eu mais percebo é que o volume de pessoas interessadas em entrar nessa área aumentou, mas o volume de pessoas preparadas e dispostas é pouco. É uma área que ainda não vai saturar. Parece difícil falar: "Ah, mas o mercado está saturado de profissional ruim". Sim, está. Porque é um profissional que, consequentemente, ele quer estar em lugares de destaque, ele quer ser essa referência, mas ele não está disposto a pagar o preço. Ele vê doutoras incríveis, né, nível, assim, nacional, internacional, tendo destaque, mas ele não quer fazer 1% do que ela faz todos os dias. Ela não se É uma profissional que não se doa 2% para fazer o melhor por ela. Não investe 2% por ela. E eu não falo de pagar um curso e é isso e tudo bem. Não é abrir o caderno, sentar a bunda na cadeira, estudar, fazer, criar conteúdo, fazer networking, entrar em contato, se aperfeiçoar constantemente. É uma pessoa que não quer pagar o preço. E aí, com muito amor e carinho que eu tô te dizendo,
Nessas pessoas o mercado, não só para 2026, mas para os próximos anos, o mercado vai engolir, e sem dó e nem piedade. Porque, como já dizia Charles Darwin, é uma seleção natural. Os mais envolvidos, os melhores, eles sobrevivem. Os piores, eles são levados em uma seleção natural. Estamos passando por uma seleção natural. E como já disse, é uma seleção que vai acontecer naturalmente. A questão é, você quer estar entre os profissionais de referência ou você quer estar entre os amadores que o mercado vai levar mais uma vez? A decisão, particularmente, é sua. E como todo episódio, eu sempre deixo um exercício aqui pra ti. E eu quero continuar deixando aqui pra você esse exercício, um dos mais importantes. Eu quero que você responda 2 perguntas, em específico. A primeira é: você quer ser referência em quê? Que você quer ser visto como o melhor? Não falo para outros colegas, pelos seus pacientes. O que que você gosta e que você se vê fazendo isso por muito tempo, porque você sente prazer em fazer isso? Eu, particularmente, eu quero ser referência em harmonização orofacial, né, harmonização facial, e empreendedorismo feminino. Então eu quero ser referência nisso, em construir legado para mulheres, para mostrar que sim é possível, que sim a gente consegue. E não porque, ai, girl power, não, mas a gente pode fazer o que a gente quiser, se a gente se dedicar muito em relação a isso e entregar 100% de si, não ao ponto de você ficar maluca e transtornada, mas ao ponto de você olhar para o seu negócio e falar assim: "Cara, eu adoro o que eu faço, porque eu mudo a vida das pessoas, porque eu mudo em várias esferas", é isso. E a segunda pergunta é: como você se imagina sendo essa referência? Como que essa referência que você escreveu que você quer ser vive? O que que ela consome? O que que ela pensa? Como ela vive? Como ela acorda? O que que ela come? O que que ela vê? Como ela se veste? Como é essa pessoa? E aí eu quero que você analise essas perguntas, essas respostas que você trouxe, e olha se você realmente está mais próxima ou mais distante dessa realidade. Se você está mais próxima, continue incansavelmente. E se você está mais distante, bom, você pode clicar aqui nesse link abaixo, isso não é publi, mas fazer um diagnóstico do seu negócio. E olhar aonde você está errando, por que que você está tão distante dessa realidade. Quem sabe eu não posso te ajudar. Esse foi o nosso quinto e último episódio do nosso HarmonyCast da primeira temporada. Em breve, a gente vai trazer a nossa segunda temporada. Quem sabe outras pessoas podem vir dividir esse sofá aqui comigo. É um prazer estar aqui com você. Um beijo.